Bom dia, irmãos. É uma alegria, é sempre uma alegria estar aqui. Eu me sinto muito à vontade, muito em casa. Obrigada. Com amigos, irmãos queridos. Tenho aos poucos, caminhado e conhecido cada vez mais irmãos aqui da Presbiteriana das Águas. Para quem não me conhece, meu nome é Glaziele, mais conhecida como Glazi. Eu tenho sido missionária, servido na missão do Senhor há 24 anos. E nessa jornada, junto com Cordas Humanas, desde o início, em 2011. E atualmente também estou servindo com a Missão Evangélica Base. Tanto a Missão Cordas Humanas quanto a Missão Base têm atuado na mobilização missionária. E tem sido uma alegria, estar caminhando com esses irmãos. Hoje a Missão Base ela atua principalmente na capacitação de mobilizadores, tanto das igrejas locais quanto também agências missionárias. Tem trabalhado servindo as igrejas locais com ferramentas, assim como cordas, mas numa área mais de cooperação, de articulação, de formação de parcerias. E, através da Missão Base, temos trabalhado de forma bem próxima também da Missão MIAF, que é a Missão para o Interior da África, a Missão Além, que trabalha com tradução da Bíblia, e outras organizações também. Então, é muito bom poder trabalhar em unidade com os irmãos, porque essa é a vontade do Senhor. Quando nós estamos trabalhando em unidade no corpo do Senhor, aí sim o seu nome é conhecido, é adorado. E é uma alegria porque a Igreja Presbiteriana das Águas também tem feito parte dessa caminhada. Ao que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Primeiramente, parabéns pelos 13 anos. Que alegria poder celebrar esses 13 anos com os irmãos. Que bênção, uma grande bênção. Com certeza uma história de renovo, de transformação, muitas vidas sendo transformadas, muitas vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, através dessa comunidade, através dos irmãos. E o tema que o pastor Jackson, a liderança, escolheu para esse mês é um tema que realmente Deus também tem falado muito ao meu coração, ajustando o foco. Precisamos sempre, de fato, ajustar o nosso foco. Eu uso óculos e o meu grau já está um bom tempo fora de foco. Esse ano eu preciso mudar as minhas lentes, ajustar o meu foco literalmente, porque é terrível. O meu óculos de sol não tem grau e quando eu uso é terrível para conseguir ler alguma coisa. Enfim, é frustrante quando a gente não consegue enxergar direito. E eu tenho astigmatismo de longe, você vê tudo meio fora de foco, literalmente fora de foco. Então, se você me ver na rua e eu tiver de óculos de sol, ou esse óculos aqui que já está bem fraquinho e eu não te reconhecer, por favor, já peço perdão. É um problema de foco, de fato. E na nossa vida, na nossa jornada cristã, nós precisamos, de fato, constantemente ajustar as nossas lentes, o nosso foco, para estarmos alinhados com o Senhor. A visão do alto, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, no relacionamento com Ele, como temos aprendido, na comunhão com os irmãos, no serviço e na missão. E nessa manhã, o que eu gostaria de focar nessa jornada é ajustando o nosso foco na missão de Deus. E para isso, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João. Abra lá sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos ler uma passagem que eu tenho certeza que é muito conhecida dos irmãos, mas talvez para você, se você é novo, seja aqui presencialmente, seja aí em casa. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 42 para estarmos bem focados, bem cientes de todos os detalhes dessa
dessa passagem, dessa história. No versículo 1 do capítulo 4 diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, essa água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste lugar, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram.
Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador no mundo. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então vamos aqui entender, e nós percebemos, quando nós olhamos esse texto, que nós vemos tanto a mulher, quanto Jesus, quanto os discípulos, cada um estava focado em algo diferente. Mas vamos entender um pouquinho aqui o início, o contexto desse texto. Aqui diz que os fariseus, que já estavam de olho em Jesus, né, eles ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Mas o versículo 2 diz: embora não era Jesus que batizava, eram os discípulos. Ou seja, os discípulos eles estavam ativamente, né, participando do ministério de Jesus. Eles que estavam ali batizando, e estavam ali na Judéia, ministério frutífero. Mas Jesus, ouvindo, né, sabendo que os fariseus estavam ali de olho, Jesus, então, ele decide voltar para a Galiléia, ou seja, uma outra região também onde o ministério foi muito frutífero, uma multidão já seguia Jesus, né? Então, os discípulos, com certeza, ali estavam animados em voltar para a Galiléia. Mas o versículo 4, ele traz uma observação muito interessante. Era-lhe necessário passar por Samaria. E quando... Agora, é sempre uma briga com esses controles aqui. Como é que está travado? Passou? Passou, muito bem. Joia. Tem laser aqui? Onde que é? No meio? Ah, enfim. Vamos lá, aqui. Esse era um mapa da Palestina, está meio desfocado. Não foi de propósito, foi pela qualidade mesmo da imagem. Mas, enfim, só para a gente entender. Eles estavam aqui na Judéia, aqui é o sul, né? E eles estavam indo para a Galiléia. E no meio, Samaria. Essa declaração é meio óbvia, né? Era-lhe necessário passar por Samaria. Mas no texto, já deixa claro ali, que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E aí isso a gente teria que voltar lá para o Antigo Testamento, né? Salomão, apesar de ter sido um homem muito sábio, nunca houve um homem tão sábio quanto ele, nem no passado, e nem nunca haverá, a palavra de Deus fala que nem nunca haverá um homem tão sábio quanto Salomão. No final da vida, ele pisou na bola, né? Desobedeceu o Senhor, se envolveu com idolatria, levantou vários ídolos por causa das suas muitas e muitas e muitas mulheres, muitas esposas. Como consequência disso, o reino se dividiu. Reino do norte, né, Israel, capital Samaria, e Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E de lá, né, para cá, vamos dizer, até esse momento aí, sempre houve muito conflito entre, né, o povo da Judéia com os samaritanos. Por isso que eles não se davam bem. Então, o que normalmente os judeus faziam? Eles passavam pela Pérea, Decápolis, e iam para a Galiléia. Eles davam uma volta enorme para não passar pela Judéia, ainda que não passar por Samaria, ainda que Samaria fosse o caminho mais curto. Mas Jesus aqui ele fala: era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar. Com certeza os discípulos não gostaram muito dessa estratégia de Jesus, mas era-lhe necessário. Jesus ele estava focado em algo muito mais importante, no povo samaritano. Os discípulos, apesar deles estarem bem envolvidos, bem engajados no ministério ali junto com Jesus,
né? Estavam ali batizando na Judéia, enfim, eles estavam bem engajados, mas ali em Samaria, nesse trajeto, eles não estavam focados. Para eles, Samaria era apenas uma passagem, era o caminho, porque o alvo, o objetivo, o ministério era na Galileia, era alcançar o povo da Galileia. Tanto que eles chegam em Samaria, os discípulos saem para comprar comida, né? Estavam cansados, então eles foram ver as provisões. Enquanto isso, Jesus ele senta cansado da viagem, mas atento. Olha só que interessante. Jesus estava cansado. Eu não sei vocês, quando eu estou cansada, eu não quero falar com ninguém. Eu quero me enclausurar, né? Teve uma vez, eu estava no seminário. E de vez em quando eu vinha para o Rio de Janeiro, eu sempre pegava o ônibus de meia-noite na rodoviária do Tietê e para chegar de manhã aqui no Rio. E eu estava muito cansada, muito cansada. E eu orando, Senhor, não deixa ninguém sentar do meu lado. Eu quero dormir a viagem toda, tranquila, confortável e tal. Quando eu sentei lá no meu lugarzinho, na janela, poder encostar a cabeça, aí sentou do meu lado um padre. Gente, o padre ele queria conversar. Ele queria conversar, ele falava, e eu, ai, Senhor, né? E agora? E ele falando, aí ele falava de Maria. Aí eu falei, Maria foi uma serva do Senhor e tal. Aí eu expliquei para ele, eu não sou católica, eu não adorava Maria, mas era uma mulher admirável, serva do Senhor. Aí, depois disso, aí ele começou a querer puxar assunto. Ele, vocês não confessam para um padre ou para um pastor? Eu falei, não, porque o único caminho é Jesus. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu só ia citando, seminarista, né? Não ia perder a oportunidade. Só ia citando o versículo bíblico. Aí, até uma hora ele chegou assim, você é espertinha, né? Mas eu sei que uma hora eu conheço um hino. Eu conheço um hino que os evangélicos cantam. Você conhece? Eu não lembro, já faz muito tempo. Você conhece? Eu sei que no final das contas já estava cantando e fazendo dueto com o padre dentro do ônibus, gente. Graças a Deus ele dormiu e eu consegui dormir também. Mas apesar do meu cansaço, apesar de não querer falar com absolutamente ninguém, Deus colocou um padre no meu lugar, assim, do meu lado. Qual o propósito disso? O Senhor o sabe, né? Mas a questão é que, da mesma maneira, os discípulos eles não estavam interessados em conversar com ninguém, eles estavam cansados. E Jesus ele estava cansado lá no poço, mas Jesus era intencional sempre. Todos os relacionamentos dele, todos os encontros de Jesus eram sempre muito intencionais. E ali ele se encontra com aquela mulher, e nós lemos sobre esse diálogo, e nós observamos algo muito interessante. De fato, era uma mulher que tinha problemas de relacionamentos, problemas muito sérios, porque, né, na confrontação ali, ela confessa que ela não era casada, e Jesus, sim, é verdade que você fala, né? Na verdade, você teve 5 maridos, e com quem você está vivendo hoje não é o seu marido. Mas aquela mulher, ela fala de algo muito interessante. Ela fala, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo isso para nós, porque Jesus fala sobre adoração. E ela fala que, ela demonstra que ela conhece a profecia, ela demonstra que existe um anseio pelo Messias, e por entender realmente essa questão da adoração, qual é a verdade. E Jesus ali é a primeira vez, é o primeiro relato, né, que Jesus ele se declara o Messias. Foi exatamente para essa mulher. Em nenhuma outra passagem, Jesus ele é tão claro em dizer, né, eu sou o Messias. E é a primeira vez aqui que Jesus ele fala exatamente para essa mulher, ele se revela para essa mulher samaritana. Mas aí quando os discípulos eles voltam e veem Jesus falando, conversando com aquela mulher, eles estavam tão desfocados, estavam tão desconectados com o que estava acontecendo ali, que eles ficam surpresos. Como pode Jesus falando com uma mulher? Gente, eles estavam já há quanto tempo caminhando com Jesus?
Deveria ser surpresa para eles que Jesus estava conversando com uma mulher no poço, mas eles ficaram pelo fato dela ser mulher e samaritana. Mas eles não falaram nada. A mulher, porém, ela deixou o seu canto e foi até a cidade. Lembrem que essa mulher, ela provavelmente ela não tinha uma boa fama na sua comunidade. Tanto que ela estava recolhendo água ao meio-dia, que não é um horário típico de pegar água no poço, que era o horário mais quente. Mas ela, por causa do encontro dela com o Messias, ela deixou de lado os seus medos do que a comunidade, do que o seu povo poderia dizer em relação a ela, e ela vai até a eles e testemunha: venham ver o homem que disse tudo a meu respeito. Será que ele não é o Messias? Imagina, esse testemunho instigou a curiosidade e o povo foi até Jesus. Esse foi um momento. No outro quadro, enquanto isso, diz a palavra que os discípulos eles voltam, né? E começam a insistir: mestre, come alguma coisa. Come. Eles estavam focados simplesmente em recuperar as forças da viagem e seguir, em sair de Samaria o mais rápido possível, porque eles queriam chegar na Galileia, porque lá era o local de ministério. Lá era o local onde a multidão já estariam aguardando Jesus para ver os milagres do Senhor Jesus, para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. E eles não estavam interessados em ficar nem mais um segundo em Samaria. Mas Jesus ele fala para eles: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E os discípulos, como sempre, demorando para entender, né? E Jesus ele explica: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida. Jesus ele estava tão alinhado com a vontade do Senhor, tão focado com a vontade do Senhor, que fala: essa é minha comida, é isso que sustenta a minha vida. É isso que fortalece o meu corpo, mas não apenas um sustento, mas também dá alegria, porque a comida é algo que nos fortalece, que nos nutre, mas também que nos dá prazer, não é verdade? Comer uma comida gostosa, uma comida saborosa, é algo que alegra a nossa vida, o nosso coração, nos dá prazer. E era exatamente isso que Jesus estava falando aqui. A minha comida, aquilo que me nutre, aquilo que fortalece o meu corpo e que me dá prazer, me dá alegria, é fazer a vontade do meu Pai. Mais à frente, João, ele registra a oração sacerdotal de Jesus em João 17, e a gente entende esse foco de Jesus. Lá na oração de Jesus, no capítulo 17, versículo 4, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pai, eu te glorifiquei na terra, a minha vida, a maneira como eu vivi nesse mundo, eu te glorifiquei, completando a tua obra em obediência. Voltando um pouquinho antes, no versículo 15, quando Jesus ele fala para os discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos, né? No versículo, a partir do versículo 9, no versículo 7, diz assim: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me enviou, assim me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus ele estabelece um padrão para todos os seus discípulos, que aos nossos olhos, cara, mas é difícil demais. Assim como ele obedeceu ao Pai, ele quer que nós também obedeçamos. Mas aí no versículo 11, Jesus ele traz
o prazer dessa comida, desse alimento. Versículo 11 diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa é a comida. Esse é o alimento que Jesus, ele estava se alimentando ali em Samaria, estava ensinando ali para os discípulos e dizendo: é essa comida, esse alimento que eu quero que vocês desfrutem, que vocês tenham. O que fortalece de fato a sua vida, o que te motiva, o que tem dado prazer de fato é cumprir a vontade do Senhor, é cumprir a vontade do Pai. Então Jesus aqui ele ajusta o foco dos discípulos. Primeiro mostrando para eles que de fato era necessário passar por Samaria, ainda que eles não quisessem passar por Samaria. Era necessário, porque tinha algo precioso que iria acontecer lá. Tiveram pessoas que precisavam ser resgatadas e redimidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E o que motivava era exatamente a obediência ao Pai. Essa era a motivação de Jesus, é isso que fortalecia. E Jesus ele fala: e vocês estão aqui para colher algo que vocês não plantaram. Então abram os olhos e vejam os campos, estão maduros. Vocês estão passando por Samaria e vocês estão cegos. Vocês estão passando por Samaria e não estão vendo os campos, como estão brancos, as oportunidades, pessoas sedentas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E olha só, vocês estão aqui e ainda vão colher frutos que vocês nem plantaram. Vocês vão colher os frutos de testemunhos que vocês não deram. E vocês vão participar. E vocês ainda vão se alegrar. Olha só, é graça isso. É a graça do Senhor. E aí a gente vê o resultado. Porque por causa do testemunho daquela mulher, o povo daquela cidade se rendeu a Jesus. E pôde declarar: hoje nós cremos não por causa só do seu testemunho, mas porque nós vimos, ouvimos e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Que alegria! Que alegria! Você vê o processo todo. E, infelizmente, nesse processo, os discípulos estavam desfocados, estavam perdidos. Mas nessa manhã, junto com essa palavra que o Senhor está trazendo para ajustar o nosso foco na sua missão, eu gostaria de trazer para os irmãos um panorama da Samaria global. O que acontece na grande maioria das igrejas locais estão sempre muito focadas na missão mais local, o que é necessário, o que é importante. Porque na nossa localidade ainda existem muitas pessoas que precisam de Jesus e precisam conhecer o verdadeiro evangelho da graça. Precisamos testemunhar. Mas nós, como igreja, precisamos estar focados e alinhados com o Senhor também na sua missão global. Então, esse gráfico ele mostra um pouquinho da trajetória, a linha do tempo, desde lá de Pentecostes até os dias de hoje, sobre o avanço do Evangelho ao redor do mundo. Então, a gente observa que de Pentecostes até 1792, o crescimento ele foi progressivo, porque a missão é de Deus e Ele está em missão, apesar das muitas lutas, de muitas dificuldades nesse período, o Evangelho ele continuou crescendo. Por exemplo, na escola, a gente aprende sobre a Idade Média, a Idade das Trevas. Alguns fazem até piada, dizendo que foi o período que Deus estava de férias, e que nada acontecia. Mentira. Deus ele continuou avançando. E o Evangelho ele seguiu avançando através dos monastérios. Os monges eles iam avançando e por onde eles iam, eles testemunhavam do Evangelho de Jesus, à sua maneira, mas seguia avançando. Houve nesse caminho aí a reforma protestante, extremamente importante. Porém, em relação à intencionalidade de avançar com a pregação do Evangelho, não houve essa intencionalidade tão grande. Mas em 1792,
que foi com William Carey, né, quando iniciou ali missões modernas, é quando realmente missões começam, né, a avançar. Mais missionários começam a avançar. Mas voltando um pouquinho antes na história, antes um pouco de William Carey, houve um movimento que foi de extrema importância para que esse boom acontecesse, que foi um movimento de oração pelos irmãos morávios. Um relógio, eles se comprometeram, um relógio de oração, esse relógio de oração durou 100 anos. A igreja continuamente orando, clamando ao Senhor da seara que enviasse trabalhadores para a sua seara. E partindo dos próprios morávios, eles começaram a ir. Eles começaram a avançar. Mas com William Carey, a partir dele, a igreja começou a perceber a importância de olhar para os povos não alcançados. Então, ele foi para a Índia, e aí logo depois teve Hudson Taylor, que foi para a China, e tantos outros missionários que começaram a avançar. Em 1974, teve, né, o primeiro Lausanne, né, que foi um encontro de pastores e líderes ao redor do mundo. Eles se encontraram lá e eles estavam celebrando. O evangelho chegou em todo o mundo. Chegou em todo mundo. Todos os países agora conhecem o evangelho do Senhor Jesus. Porque eles entendiam a palavra do Senhor como nações, como uma nação geopolítica que nós conhecemos hoje em dia. Mas se levantou um missionário e missiólogo, o Dr. Ralph Winter, e ele falou: sinto muito acabar com a alegria de vocês, mas na palavra do Senhor, quando se fala sobre nações, está se referindo a etnias. Etnias. E naquele momento já havia sido registrado, conhecia em torno de 17 mil etnias ao redor do mundo que não conheciam o evangelho do Senhor Jesus. Não havia presença de nenhum missionário. Mas observem o que aconteceu nos últimos 50 anos. Houve um boom. Houve uma explosão por causa dessa consciência a respeito das etnias que ainda não conheciam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, as agências missionárias e muitos líderes começaram a focar nos povos não alcançados, nas etnias não alcançadas. E glória a Deus, isso daí segue avançando, até nos dias de hoje. Esse movimento continua crescendo de forma bem acelerada. Pode passar. Só que o que acontece? O grande desafio dos nossos dias. Temos aí em torno, né, de 8 bilhões de habitantes em nosso mundo. E essa é mais ou menos a distribuição. Os países em verde, claro, né, ocupam aí em torno de 4 bilhões. E somente naquela área branca, o sul da Ásia, o sudeste asiático, tem 4 bilhões. Metade da população mundial está concentrada exatamente naquela área ali, naquela região. E é a região que mais tem povos que não conhecem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está exatamente naquela área. Pode passar. Um exemplo é a Índia. E esse é o grande desafio da Índia. A Índia hoje tem em torno de 1,4 bilhões de habitantes. A Índia já ultrapassou a China há muito tempo. Porém, metade da população da Índia, né, estão dentro dos grupos dos povos de fronteira, que é conhecido de fronteira, ou povos sem acesso. Ou seja, metade da população da Índia não tem acesso ao evangelho. Metade de 1,4 bilhões de habitantes. Sendo que a complexidade da Índia é que eles têm em torno de 4 mil idiomas falados na Índia. E não são apenas 4 mil idiomas, né? São diferentes alfabetos. A escrita ainda é diferente. Ou seja, tem milhares de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que não tem um crente para testemunhar do Senhor Jesus Cristo, não tem uma comunidade de fé para a pessoa ir, eu vou na igreja. Não tem, não existe. E pior,
não tem a palavra de Deus, a palavra viva do Senhor, traduzida no seu próprio idioma. Agora vamos parar, irmãos. Você consegue se imaginar não tendo a palavra de Deus em português? Imagina se a Bíblia ainda tivesse sido escrita em latim. Imagina isso. Imagina você estar num lugar onde não tem nenhuma igreja. A gente fica, nossa, São Gonçalo tem igreja, né, em cada esquina. Imagina você estar num lugar onde não tem igreja nenhuma. Eu já tive a oportunidade de estar indo servir entre os ribeirinhos. E foi uma alegria muito grande chegar numa ilha e encontrar uma família, né, de irmãos em Cristo. E quando eles viram que a gente estava ali, eles vieram com uma alegria tão grande, porque naquela ilha não tinha igreja. E naquela ilha, aquele casal, eles eram os únicos cristãos daquela ilha. E eles se alegraram muito. E eles falaram, para nós irmos à igreja, a gente precisa pegar o barco e descer o rio durante 7 horas para ir à igreja. E a gente começa a pensar, né? Caramba, quantas desculpas eu dou, eu moro pertinho aqui, né? Fácil de chegar aqui na igreja. Pegando o barco, 7 horas para chegar na igreja. E ali nós tivemos um tempo de comunhão, um tempo de compartilhar a palavra, de encorajá-los. Foi um tempo muito bom. Mas imagina, eles ainda pelo menos tinham uma igreja às 7 horas. Esses povos, eles não têm absolutamente nenhuma igreja a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. É um grande desafio. A cada 10 pessoas, 7 vivem num grupo de fronteira, um povo de fronteira, um povo sem acesso. Pode passar. E essa é a distribuição de obreiros, de missionários internacionais, tá? Missionários, no caso assim, transculturais. Então, vamos lá. Em laranja, são os missionários que estão servindo já numa comunidade de fé, de seguidores de Jesus. No amarelo, são os missionários que servem numa cultura cristã, em um local que já existe uma cultura cristã com valores cristãos. Em verde, são os missionários que atuam onde não existem cristãos conhecidos, mas já existe algum movimento. Na verdade, existe um movimento de Jesus, mas com pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Já ouviram, mas não aceitaram. Em azul claro, são os povos não alcançados, tá? Mas que têm alguns cristãos. Por exemplo, a Itália, né? Como nós fomos, na Itália é um país onde menos de 2% da população realmente professa a fé em Jesus Cristo, ou seja, é um povo não alcançado, porque a igreja italiana sozinha, ela ainda tem dificuldade de alcançar o seu povo, então precisa de ajuda externa. O azul escuro já são povos de fronteira, mas que existe pelo menos algum missionário já iniciando algum trabalho. E já aquela parte preta ali são os povos completamente no escuro, completamente sem acesso, sem missionário, sem absolutamente nada. E no azul escuro também são povos onde ainda não tem tradução da Bíblia e é preciso um trabalho pioneiro. Essa é a realidade, é a distribuição, né, dos nossos dias. Daí, nós lembramos da oração do Senhor Jesus, né? Quando Jesus ele chega em Jerusalém, ele olha a multidão, lá em Mateus 9, ele olha a multidão, ele se compadece da multidão porque eram ovelhas, como ovelhas sem pastor. E ele fala, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Orem, roguem ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Roguem para que abram os olhos e vejam os campos. Abram os olhos e vejam os campos que estão maduros. Pode passar. Eu pedi para a Iá pegar o texto, né, Lucas 10, 2, e
colocar o mundo como uma grande colheita, no que significaria esse texto? Esse é o foco do Senhor. O foco do Senhor na sua missão, o foco de Jesus Cristo na sua missão, é ver o mundo inteiro cheio de trabalhadores, cada um cumprindo com a sua vocação, cada um fazendo a sua parte, cumprindo a missão do Senhor. Cumprindo a missão do Senhor. Porém, ainda é necessário passar por Samaria. É necessário. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Qual é a Samaria que o Senhor quer que você passe? Qual é a Samaria? Será que nós estamos focados, atentos àquilo que o Senhor tem feito ao nosso redor e ao redor do mundo? Nós estamos recebendo notícias todos os dias terríveis. O mundo está um caos. O mundo está um caos. Guerras e mais guerras, conflitos e mais conflitos. É difícil acreditar naquilo que a gente vê. Por conta da inteligência artificial, a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, quais são os discursos. Está difícil. Vivemos um tempo muito complicado. Mas somente estando alinhados com o Senhor, com a vontade do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor e tendo a vontade do Senhor como nosso alimento, é que a gente consegue lidar com todos esses conflitos. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a missão do Senhor não parou. Muitos missionários foram enviados para os campos, mesmo em tempos de grande conflito, de grande incerteza. Após a Segunda Guerra Mundial, ainda com uma grande incerteza por causa da Guerra Fria e o medo, né, de uma guerra nuclear, muitos missionários foram enviados. Diversas agências missionárias nasceram nesse período. A igreja não parou, a missão de Deus não parou e não vai parar. A missão não vai parar porque é a missão do Senhor. Mas Ele nos chama para fazer parte. Da mesma maneira que os discípulos foram chamados a caminhar com Jesus, estavam ali fazendo parte do ministério do Senhor Jesus, nós também somos chamados para estar com o Senhor Jesus. O problema é que muitas das vezes na nossa caminhada nós simplesmente passamos e não observamos aquilo que está acontecendo, aquilo que o Senhor Jesus está fazendo ao nosso redor e ao redor do mundo. Porque apesar do caos, Deus está fazendo coisas incríveis. Vocês sabiam que no Irã a igreja está crescendo? A igreja está crescendo e se fortalecendo no Irã, na Síria. Tiveram vários muçulmanos na faixa de Gaza. Teve relatos de missionários que ainda continuaram lá, testemunhando que vários muçulmanos tiveram sonhos e visões com o Senhor Jesus Cristo na mesma noite. O Senhor, Ele continua se revelando, assim como Ele se revelou àquela mulher samaritana. Eu sou o Messias. Ele continua se revelando nos dias de hoje, através de sonhos e visões. O Senhor, Ele não está esperando a igreja cumprir a missão, cumprir a grande vocação. A agenda de Deus, Ele continua com compromisso, né, com a sua agenda. Ainda que muitas das vezes nós não estamos muito alinhados com a agenda do Senhor. Mas Ele está. A missão é do Senhor. Nós lemos aqui, o pastor Jackson leu no início, né, que João ele viu uma grande multidão. Uma grande multidão. De povos de toda língua, toda raça, todas as nações, diante do Cordeiro. E isso vai acontecer. Com a nossa participação ou sem a nossa participação. Isso vai acontecer. Mas essa é a questão. Eu vou participar
ou eu vou ficar à parte? Você quer participar daquilo que Deus está fazendo no mundo? Da missão do Senhor? Você quer se alegrar com essa grande colheita? Vamos ajustar o nosso foco, as nossas prioridades. Muitas das vezes, esse ajuste ele é doloroso. Quando eu estava servindo a bordo do Logos Hope, nós atravessamos o Atlântico, foi a navegação mais longa, né? Saímos lá das Ilhas Canárias em direção à Guiana, aqui, vizinha do Brasil. E já estávamos na última noite, quase chegando. No dia seguinte, a gente tinha que organizar tudo para abrir o navio para a abertura oficial. E era por volta de 3 horas da manhã. Eu dormia numa beliche e o movimento do mar era assim, né? Eram meus pés, né? Era uma delícia dormir, né? Sendo ninada. De repente, eu desci. E, graças a Deus, o guarda-roupa me segurou. E só ouvi barulho, caindo tudo, quebrando e tal. Todo mundo acendendo a luz para poder ver o que aconteceu, né? E mais balanço, e tudo caindo. O comandante avisando, cuidado, segure-se, porque vai balançar mais. Eu imaginei que lá fora as ondas deveriam estar gigantes, né? Mestre, o mar se revolta e tal. Aquele susto. Mas logo depois passou. Eu me calcei, fui até o lobby, onde tinha janela, porque na minha cabine não tinha janela, então eu não sabia como é que estava do lado de fora. Então, eu fui até o lobby para olhar do lado de fora. O mar estava calmo, estava normal. Eu falei, gente, o que aconteceu? Né? E quebrou tudo. Foi uma bagunça geral. Os livros na livraria, estava tudo no chão. Foi complicado, muito trabalho. De madrugada, a gente já começou a organizar tudo para, no dia seguinte, podermos abrir, né, o navio. Aí, no dia seguinte, a gente fica sabendo, né? Uma amiga, ela trabalhava no departamento marítimo, né? Então, ela foi e contou para a gente o que aconteceu. Um dos oficiais que estava, né, pilotando o navio, ele precisou fazer um ajuste de curso, porque o navio tinha saído um pouco do seu percurso, então ele precisava ajustar. Só que, para fazer esse ajuste, você precisa fazer bem devagar. Tem um protocolo. Mas ele fez mais rápido. Ele fez aquele ajuste, e nesse ajuste... Muitas das vezes, na nossa vida, precisamos ajustar. Precisamos fazer ajuste. E nesses ajustes, pode ser que vai balançar. Mesmo se ele fizesse bem devagarinho, ainda assim iria balançar. Mas, nesse caso, balançou. 21 graus o navio virou. E teve muitos problemas. Foi doloroso. Na nossa vida, muitas das vezes, a gente precisa fazer ajustes. E os ajustes não são, muitas das vezes, suaves. Os ajustes, eles são dolorosos, mas necessários. Preciso fazer ajustes para alinharmos, estarmos bem alinhados com o Senhor, alinhados à vontade do Senhor. Todos nós somos vocacionados para cumprir a missão de Deus. Todos nós. Seja para servir aqui, seja para servir lá, num contexto transcultural. Mas o maior desafio que nós temos enfrentados em nossos dias é para despertar, encorajar vocacionados que vão para trabalhos pioneiros, porque são em regiões complexas, regiões difíceis. E eu conheço muitos vocacionados que têm sido desencorajados na sua jornada pela própria igreja. Muitas das vezes são desencorajados pela própria família. Aí vem um ajuste que talvez seja um ajuste difícil. Irmãos, e se Deus estiver te chamando, te vocacionando para ir para um contexto mais complexo, para iniciar um trabalho pioneiro, qual é a sua comida? Qual é a sua comida?
Os seus olhos estão abertos? E se for necessário na sua vida, na sua caminhada com o Senhor, ir para a Índia, por exemplo, ou para algum outro lugar de alta complexidade. E mais, e se Deus estiver chamando os seus filhos, pais, mães, quando eu comecei a sair de casa para missões, a minha mãe sofreu muito, como toda mãe, né? Sempre sofre. Mas a minha resposta era sempre essa. Eu falava assim, ninguém mandou você orar. Entregou, consagrou, não dá para pedir de volta. E se Deus estiver chamando seus filhos para ir para um contexto de alta complexidade, não desencoraje, irmãos. Não desencoraje. Ore. Ore. O Senhor vai dar graça, como sempre. Nós cantamos, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim aqui e Deus cuida de mim lá. Você crê nisso? Deus cuida. Eu tenho experimentado o cuidado do Senhor em muitos lugares que o Senhor tem me enviado. O momento mais difícil, mais complexo que eu tive na minha vida foi quando eu tive malária numa aldeia tribal lá em Moçambique. Sem hospital, sem médico, sem medicamento, sem nada. A única água que tinha para me hidratar era uma água com cor, cheiro e sabor. Eu não tinha nenhuma esperança de voltar para casa. Mas Deus cuidou de mim. Deus cuidou da minha família. Mas e se acontecesse alguma coisa? Creio que alguns irmãos aqui conhecem a história, né, dos 4 missionários que foram martirizados pelos Aucas. Jim Elliot, Nate Saint e outros. No registro, né, da história, Nate Saint, ele era o piloto de avião que levou os missionários para a aldeia. E o seu filho, no dia que ele estava partindo, o seu filho ele viu uma arma no avião. E ele falou, pai, se vocês forem ameaçados, você vai usar a arma? Ele falou, não, meu filho, eu não posso usar a arma. Essa arma a gente vai usar apenas para caça ou para assustá-los somente, se a gente se sentir um pouco ameaçado. E o filho perguntou, mas e se acontecer alguma coisa com vocês? E a resposta de Nate Saint tem que ser a nossa resposta. Meu filho, nós estamos preparados para o céu, eles não. Nós estamos preparados para o céu, eles não. Cerca de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo, sem a maravilhosa graça, sem conhecer. A graça comum eles têm, mas eles ainda não conhecem essa maravilhosa graça. Então, como confessarão que Cristo é Senhor, se eles nunca ouviram falar? Como? Como eles vão crer se ninguém pregar? E como pregarão se não forem enviados? Precisamos ter essa intencionalidade, irmãos. Então, meu desafio para essa igreja é inicie um movimento de oração. Assim como os moráveis. Inicie um movimento de oração. Um movimento de oração para que o Senhor levante mais obreiros. Mas obreiros que sirvam ao Senhor da seara onde Ele quer que esteja servindo. Seja aqui em São Gonçalo, seja aqui nos ministérios da igreja presbiteriana, seja aqui no Brasil, entre os grupos, os segmentos menos alcançados, ribeirinhos, quilombolas, surdos, tem os sertanejos, tem os que vivem na extrema pobreza, na extrema riqueza, os milionários também são segmentos não alcançados aqui no Brasil. E quem sabe também missionários que possam iniciar um trabalho entre os povos sem acesso, que não têm acesso ao Evangelho. Orem. Pode ser que sejam os que já estão aqui, pode ser que sejam as crianças que estão lá na salinha. Deus pode estar preparando obreiros, homens e mulheres, ali na salinha, para impactar o mundo,
para levar o evangelho de Jesus Cristo até aqueles que nunca ouviram. Os nossos olhos precisam estar abertos para aquilo que Deus está olhando, que é o reino, que é para que todas as nações, todas as etnias o conheçam e o adorem. Porque este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus voltará. John Stott, em um dos seus livros, ele deixou registrado que a época em que mais a igreja esteve engajada na missão, mais enviou missionários, foi quando ela mais desejou a volta do Senhor Jesus. Nós desejamos a volta do Senhor Jesus. Então é necessário passar por Samarias. Precisamos ter esse alimento precioso, que é obedecer à vontade do Senhor e cumprir a sua obra, a vocação que Ele nos chamou. É preciso que nós sejamos com os nossos olhos abertos para ver o que Deus está fazendo ao nosso redor e aquilo que Ele está fazendo ao redor do mundo e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu estou disponível, porque o Senhor só usa aqueles que estão disponíveis. Você está disponível? Que a nossa oração seja essa, como da missionária Nauzira: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Não me deixe de fora da tua missão. Eu quero participar. Usa-me. Eu confio no Senhor. Usa-me. Feche seus olhos. Ó Senhor, toda honra, toda glória, todo poder, majestade seja dado ao Teu nome. Senhor, obrigada. Obrigada pela Tua maravilhosa graça, que nos alcançou, que nos redimiu, que nos reconciliou com o Senhor. Obrigada, Senhor, porque apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos receios, o Teu poder se manifesta na nossa fraqueza. E o Senhor nos vocacionou para estarmos contigo, participando com o Senhor da Tua missão, como testemunhas vivas do Senhor nesse mundo. Obrigada porque o Senhor nos chamou para sermos boca do Senhor aqui nesse mundo, para ser os Seus pés, para ser as Suas mãos aqui nesse mundo, Pai. Eu Te louvo pela Igreja Presbiteriana das Águas, por esses 13 anos de comunidade que tem testemunhado do Senhor aqui nesse lugar. Ó Pai, eu lhe peço, ó Deus, que nesse ano e nos próximos anos que virão, que o Senhor possa continuar fortalecendo essa igreja, fortalecendo cada família e ajustando o foco de cada irmão de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Que essa igreja possa continuar a avançar na missão do Teu reino, aqui em São Gonçalo e ao redor do mundo. Que nessa igreja possa se levantar homens e mulheres, segundo o Teu coração, que testemunhem do Senhor. Que nessa igreja possa se levantar, ó Deus, missionários transculturais, pioneiros, que possam ir até os povos que não têm acesso ao Teu evangelho e ali testemunharem do Senhor. E a igreja possa ir junto em oração, em cuidado, em segurando as cordas desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Que essa igreja seja realmente um celeiro para as nações. Que essa igreja, Deus, possa se alegrar no Senhor, na grande colheita do Senhor. Ó Pai, que alegria poder fazer parte daquilo que o Senhor está realizando no mundo. E Te louvamos, porque naquele grande dia do Senhor, nós estaremos juntos com os nossos irmãos de todas as línguas, de todos os povos, todas as nações,
adorando o Senhor, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo, Santo, Santo. Ó Deus, glória ao Teu nome, Pai. Fortaleça cada família, tira, Deus, todas as mentiras, tira todos os medos, todas as inseguranças, nos dê fé. Nos dê fé. E alinhe os nossos corações com o Teu coração. Ajuste o nosso olhar com o Teu olhar, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.